Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Eu vou levar a palavra de Deus até você e sua família. Bem-vindo e bem-vinda nesse sentido. Ouça a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Parte 2. Pense comigo. A glorificação é o último estágio da aplicação da obra da redenção no processo da salvação. A glorificação na Bíblia se refere à verdade de que na ocasião do retorno de Cristo Jesus, o Filho de Deus, os salvos receberão corpos ressurretos semelhante ao dele, Cristo Jesus. Um dia, o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 a 44. Assim também, a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 43. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Você já pensou nisso? A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Você está preparado ou preparada para o mergulho na palavra de Deus, a Bíblia? Ouça a queda da Babilônia é proclamada. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Pense comigo. A grande Babilônia é a grande meretriz. A verdadeira igreja está no céu e a falsa igreja está arruinada. Você consegue imaginar? Ela, a grande Babilônia, é grande, mas está perdida, arruinada.
Ela, a grande Babilônia, seduziu, enganou, mas agora está caída. A grande Babilônia é o sistema mundano, a religião prostituída que vai estar a serviço da besta, do falso profeta e de Satanás no mundo. A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Eu fico imaginando a grande Babilônia age na terra com sedução e perseguição. A grande Babilônia é uma meretriz que seduz e engana. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 5: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse capítulo 18, versículo 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E eu fico imaginando, mas também ela é uma mulher embriagada com sangue dos santos. Apocalipse capítulo 17, versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse capítulo 18, versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu, Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira, da sua fornicação. Eu fico imaginando aqui agora a ruína da grande Babilônia é completa e definitiva. A ruína da grande Babilônia é completa. Ela caiu. Ela, grande Babilônia, está derrotada. A igreja que foi perseguida e martirizada é vencedora, mas a igreja que perseguiu e matou os santos de Deus é agora destruída. A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Ouça agora a condenação dos adoradores da besta. Apocalipse capítulo 14, versículo 9. E seguiu-o o terceiro anjo, dizendo com grande voz:
se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Apocalipse capítulo 14, versículo 11. Aqui está a paciência dos santos, aqui está os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, os adoradores da besta beberão cálice da ira de Deus sem mistura. Até então, a ira de Deus veio misturada com misericórdia. Mas quando o juízo chegar, os ímpios terá que beber o cálice da ira de Deus sem mistura, ou seja, sem oportunidade de arrependimento. Pense nesse sentido. Todos aqueles que estão unidos a este mundo perecerão com o mundo. Quem escolher servir a Satanás vai ter que sofrer as consequências. Eles serão atormentados com fogo e enxofre. Isso fala da intensidade do tormento. A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Os adoradores da besta serão atormentados eternamente. Os adoradores da besta jamais terão descanso. Marcos capítulo 9, versículo 48, a Bíblia diz: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Você consegue entender isso? Os remidos de Deus, que foram perseguidos e torturados até a morte, estão no céu, na Nova Jerusalém, a pátria celeste. Mas os adoradores da besta estão no tormento eterno, no lago de fogo e enxofre. A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. O tormento sem cessar dos ímpios está em contraste com a felicidade eterna dos salvos. Isso fala não apenas da intensidade do tormento, mas também da perenidade. Os adoradores da besta estarão condenados, mas os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo e não ceder à pressão da besta estão seguros no céu. Eu fico pensando, é melhor suportar
perseguição pacientemente, do que escapar dela agora e ser atormentado por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Ouça agora. A bem-aventurança dos que morrem em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me disse: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os seguem. A Bíblia diz e eu acredito. Pense comigo. O grande paradoxo. Os mortos em Cristo Jesus são felizes, estão cheios de entusiasmo, cheios de gratidão. Isso não é voz da terra, mas do céu. Essa revelação não é passageira, deve ser escrita. Aqueles que morrem, ou mesmo os que são martirizados pela besta ou pela grande meretriz, são muito felizes. Não são todos os mortos que são felizes, mas os que morrem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino foi selado, foi traçado. Você consegue entender? Os mortos em Cristo Jesus descansam. Há grande contraste entre os ímpios atormentados. Apocalipse capítulo 14, versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Os remidos de Deus estão descansando. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os seguem. A Bíblia diz e eu acredito. A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Aqueles que morrem em Cristo Jesus não morrem, dormem. Eles não vivem vagando, não vão para o purgatório, não vão para o túmulo. Eles vão para o paraíso, para o lar, para o céu, para o seio de Abraão. Eles, os remidos, irão habitar com Cristo Jesus, o que é incomparavelmente melhor. Você já pensou nisso? Os mortos em Cristo não são levados para o céu pelas obras,
mas levam as suas obras para o céu. Não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Elas não abrem o caminho para o céu, mas nos acompanham no céu. Não ficaremos sem recompensa. Você consegue entender a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios? Ouça agora a segunda vinda de Cristo Jesus para a colheita dos justos. Apocalipse 14:14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice, cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Apocalipse capítulo 14, versículo 15. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi cegada. Apocalipse capítulo 14, versículo 16. A Bíblia diz, e eu acredito, eu fico imaginando, Cristo Jesus vem gloriamente e vencedoramente nas nuvens. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, virá fisicamente, pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, vitoriosamente. Ele, Cristo Jesus, virá como subiu, em uma nuvem. Ele, Cristo Jesus, virá com as nuvens. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A Bíblia diz, e eu acredito, a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Cristo Jesus vem para a colheita das primícias, ou seja, reunir os seus eleitos. Ele, Cristo Jesus, virá para julgar. A coroa da vitória estará em sua cabeça e a foice em sua mão. Ele, Cristo Jesus, virá para reunir os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31. E então, ele, Cristo Jesus, se assentará no trono para julgar. A colheita é o fim do mundo. Mateus 13, 39. A seara está madura. Isso significa que a história desenrola-se sob a soberania de Deus. Tanto Cristo Jesus como os anjos são ceifeiros. A colheita das primícias é para o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Os remidos são reunidos como trigo no celeiro, mas os ímpios como joio na fornalha. Mateus 13, 40 a 43. A Bíblia diz, e eu acredito, a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Ouça a segunda vinda de Cristo Jesus para o castigo final dos ímpios. Apocalipse capítulo 14, versículo 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda.
E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Apocalipse capítulo 14, versículo 18. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 19. A Bíblia diz, e eu acredito: e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Apocalipse 14, versículo 20. Você já pensou nisso? O juízo para os ímpios será como uma vindima. A ideia aqui não é de uma colheita dos frutos, mas de um lagar, onde as uvas são pisadas e esmagadas. Essa é uma ideia clara de furor da ira de Deus contra os ímpios que blasfemaram do seu nome e perseguiram a sua noiva, a igreja. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, mostra o próprio Cristo Jesus pisando o lagar. Você está preparado para ouvir? E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus. O lagar é fora da cidade, ou seja, os salvos não participarão desse juízo. Esse é o lagar da cólera de Deus. Os remidos não sofrerão esse juízo. A Bíblia diz em João 5,24, na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, disse Jesus Cristo. Eu fico imaginando, os remidos serão a delícia de Deus, a noiva do Cordeiro Cristo Jesus, enquanto os ímpios serão o alvo da ira pura de Deus. Viu só? Pense sobre isso. Como está a sua alma diante de Deus? Você se sente salvo pela graça ou condenado por causa do pecado? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, é traçado. O juízo de Deus será completo sobre todos os ímpios, em todos os lugares. Apocalipse capítulo 14, versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Você já pensou nisso? A extensão de 1.600 estádios é igual a 360 quilômetros. Ou seja,
a distância do norte ao sul da Palestina, ou seja, de Dan a Beceba. O sangue vai até aos freios dos cavalos, ou seja, 1,5 metro de altura. Este mar de sangue é sem dúvida um símbolo completo e total do juízo de Deus que alcança os ímpios plenamente em todos os lugares. A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Jesus Cristo é a única esperança. Na humanidade, só há 2 grupos: os salvos e os perdidos, os adoradores da besta e os adoradores do Cordeiro de Deus Cristo Jesus, os que estarão com Cristo Jesus no Monte Sião e os que serão atormentados de dia e de noite, aqueles que estarão cantando e descansando no céu, e aqueles que estarão atormentados para sempre no inferno, lugar de tormento e de ranger de dentes. Você já pensou nisso? Na humanidade só há 2 igrejas. A igreja verdadeira, os selados, redimidos, justificados e glorificados para Deus, e a igreja apóstata, que vai seguir a besta, o falso profeta, receber a sua marca. E eu me pergunto, de que lado você está? Você tem o selo de Deus na sua vida. Sua vida é pura. Seus lábios são puros. Você está preparado ou preparada para o dia do juízo de Deus em Cristo Jesus. Hoje ainda é o dia da oportunidade de salvação de sua alma. Logo o juízo chegará e então será tarde demais. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, é traçado. Venha aqui agora para Cristo Jesus, o Filho de Deus, entrega sua alma, entrega sua vida para Jesus enquanto há tempo. Todas as pessoas que foram a Cristo foram atendidas, perdoadas, transformadas, justificadas, salvas e glorificadas. Venha a Cristo Jesus agora. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, é traçado.